Olá pessoal, bom dia. Estamos começando mais um episódio do E Agora Podcast, o podcast que debate sobre inteligência artificial em diferentes áreas e profissões. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está transformando a educação e o futuro profissional de toda uma geração, né? O uso da inteligência artificial na escola. Como a IA está impactando a aprendizagem, ela realmente pode preparar melhor os estudantes para esse mercado de trabalho, quais são os riscos do uso dela. E bom, para a gente começar essa conversa, nós temos uma convidada muito especial, né, a Karina. Karina, muito obrigado por aceitar esse convite. Além da urgência desse tema, né, eu queria que tu pudesse falar rapidinho sobre ti, fazer uma apresentação rápida, né, da tua profissão, da tua área. Claro, bom dia pessoal, bom dia Miguel, quero agradecer aqui o convite, é um grande prazer participar, né, de um trabalho tão legal, tão bacana, tão importante, né, nos dias em que estamos vivendo a inteligência artificial na prática, né, e esse grande desafio, eu diria. Então eu me chamo Karina Pelim, trabalho aqui no Colégio Monteiro Lobato, dentro dessa área do setor de tecnologias educacionais, né, trazendo então todo o uso das ferramentas e planejamento, né, dentro das ações pedagógicas mesmo, de plataformas, ferramentas e recursos. E a inteligência artificial hoje faz muito parte disso tudo. Sim. De forma bem inovadora, né, e desafiadora, como eu já mencionei. Então, o nosso papel e o meu é mais um pouquinho direcionado ali para o Fundamental 2 e médio, né, onde os nossos adolescentes trazem muitos questionamentos também em relação a esse tema e trazer, né, então, enfim, dentro das práticas pedagógicas, formação de professores, tudo que envolve aí as tecnologias educacionais. Perfeito. Eu queria fazer um agradecimento especial também ao setor da TI que está nos ajudando nos bastidores, ao Colégio Monteiro Lobato que, né, nos concedeu essa estrutura. Eu acho que acabei não me apresentando no início, eu sou o Miguel, sou estudante de jornalismo da FAPA e trabalho aqui no Colégio Monteiro Lobato no setor de relacionamento. Então, Karina, para que a gente possa, né, inserir, assim, começar o nosso tema, eu queria saber de ti, na nossa, né, primeira pergunta, de que forma o uso da IA na escola pode desenvolver, né, habilidades profissionais que serão decisivas no mercado de trabalho nos próximos anos. Perfeito. Acho que a gente traz esse grande tema de inteligência artificial em grandes dois eixos. Mais perto? Sim. Trabalhando muito com hard skills, que são as habilidades mais técnicas, né, de usabilidade, de entendimento, compreensão do que é essa tecnologia, que é uma tecnologia transformadora, né, veio para trazer uma disrupção, né, na área das tecnologias. E também das soft skills, que são as habilidades, né, dentro da perspectiva emocional, que é o lado humano, de como a gente vai fazer o uso e dentro de critérios de ética e compreensão mesmo do que é essa tecnologia e qual é o objetivo de uso para isso. Então, a IA ela é um grande desafio dentro da área da educação e a gente sabe que ela já é uma realidade, né, no mercado de trabalho, na nova economia. Então, acho que vai dentro dessa perspectiva de compreensão, de saber o uso ético e crítico mesmo dessa tecnologia. Ter um filtro, né, de como usar ela, uma consciência, né? Para ti, como a escola pode ensinar os estudantes a usar a IA, não apenas para obter respostas, mas para resolver problemas complexos, algo tão solicitado no ambiente de trabalho, né? Então, como a escola ela pode preparar o aluno, né, nesse mercado, nessa nova etapa dele saindo da escola, né, e se preparando para o mercado de trabalho? Acho que primeiro a gente não pode negar o uso da inteligência artificial, né? Ela está disponível, né? E se não no ambiente escolar, na vida dos estudantes, então é uma realidade. Hoje nós temos várias plataformas que integram inteligência artificial já de forma natural. O próprio site de busca já nos dá ali um resumo da informação que a gente busca de forma, né, utilizando inteligência artificial. Então é algo já não gosto de usar essa palavra, mas meio que natural, né, dentro das ferramentas principais. Mas a gente tem, então, essa ideia de fazer na prática o uso da inteligência artificial para que o aluno possa compreender,
né, o que é essa tecnologia, qual é o potencial dessa ferramenta ou dessas ferramentas que nós temos hoje disponíveis para saber o porquê que vai usar e qual é o objetivo, qual é a intenção de usar aquele recurso, né? Para que ele não faça uma substituição ali, não vire algo apenas como um suporte, né? E substitua aquilo que a gente precisa formular e construir como ser humano. Exato, e até porque a inteligência artificial ela chegou muito rápido para todo mundo, né? Foi um boom, assim, e tipo assim, eu vejo na minha visão, né, que eu ainda sou jovem, ainda estou estudando na faculdade e tudo, ela me auxilia muito, mas é importante tu ter o conhecimento daquilo que tu tá estudando, daquilo que tu tá fazendo. Eu, por exemplo, uso sim a inteligência artificial no meu setor ali, às vezes para atender algum pai, fazer alguma resposta mais formulada, né? E já até encaixando na próxima pergunta, na tua percepção, quais as competências humanas, exemplo, a criatividade, a ética, como tu mesmo, né, tinha mencionado, a tomada de decisão, tendem a ganhar ainda mais valor, né, à medida que a IA se torna comum na rotina profissional. Quanto essas habilidades humanas elas têm se tornado raras, né? Acho que é o pulo do gato, né? Eu acho que é aí onde a gente precisa entender o nosso jovem, o nosso estudante, porque a ferramenta já está posta, né? A tecnologia ela já está estabilizada, né? Ela já chegou, ela já é algo que faz parte de vários âmbitos da nossa vida. Hoje a gente usa IA e faço muito esse trabalho com os alunos de reflexão. Vocês usam inteligência artificial? E hoje ainda tem, né, um critério de achar que não pode dizer que usa, né? Sim. Que fica meio velado esse uso de IA. E eles dizem, não uso. Não, vocês não usam um aplicativo de deslocamento? Vocês não usam uma Alexa? Sim, então vocês estão usando inteligência artificial. Então a gente precisa primeiro trazer essa clareza de informações, né? O que é? Aí depois a gente fala sobre IA generativa, que é algo que vem, né, um adicional da inteligência artificial. Então, acho que primeiro a gente precisa ter clareza de informações, né, para que os alunos possam daí compreender a ferramenta e desenvolver as habilidades que são as soft skills, né? Dentro do que a gente procura desenvolver com os nossos alunos, principalmente porque a gente trabalha muito aqui com pesquisa, protagonismo. Sim. Então, essa parte de criatividade, o uso ético da ferramenta, porque a gente não pode utilizar ela como um apoio, né? Ou substituir algo que a gente precisaria construir. E eu sempre falo para os alunos as habilidades humanas, o jeito da gente formular, construir, pensar, isso é muito único. Isso não pode ser substituído por inteligência artificial nenhuma. Sim. Né? Ela precisa nos dar esse suporte, mas ela não pode fazer uma substituição para coisas que são exclusivamente humanas. Sim, esse pensamento crítico, né, de tu incentivar ainda o conhecimento do aluno, o estudar do aluno, né, sobre o tema, né? Claro, e cada um tem um jeito, uma perspectiva sobre os assuntos. Exato. Né? E aí isso não existe certo ou errado, né? É uma opinião que a gente vai construindo que é da nossa história, é exclusivamente humana. E sim, e tu falou da clareza também, né? Às vezes, quando tu aborda o aluno, tu não usa inteligência artificial, parece que para eles é um crime usar inteligência artificial, né? Não, foi muito engraçado uma atividade que a gente começou a fazer e eu fiz esse questionamento e eles se olhavam e eles diziam, não, a gente não usa. Eu digo, gente, tudo bem, a inteligência artificial está disponível. Vamos compreender como é que a gente vai usar, quando que a gente vai utilizar, porque não é, né, por estar disponível que ela possa ser utilizada a qualquer forma, de forma deliberada também, né? Exato. E para ti, né, o uso da IA em sala de aula, ela pode reduzir a distância entre o que se aprende na escola e o que o mercado realmente exige? De que maneira? Na tua perspectiva? Eu acho que o mercado mudou muito, né? E a escola talvez não tivesse acompanhado tão de perto toda essa transformação. E eu vejo hoje a escola se preocupando muito com isso e com essa realidade, né? Do mundo corporativo, da nova economia. Então, acho que o Monteiro tem isso já no DNA, né? De motivar os alunos, deles serem protagonistas, deles conseguirem se desenvolver como indivíduos. Isso é muito legal, a gente vê isso na prática aqui no Monteiro. E aí, a inteligência artificial, ela precisa ser utilizada trazendo um pouquinho disso que está acontecendo lá fora. Sim. Né? Então, hoje a gente pensa em como utilizar a IA para desenvolver todas as habilidades que a gente precisa. Sim. Então, ela pode sim ser um suporte,
né, para que a gente possa construir um currículo bacana dentro, né, de nomenclaturas que são mais atualizadas. Então, isso é um apoio legal de usar a inteligência artificial. Não para fazer uma pesquisa de um trabalho, né, porque isso a IA é muito sedutora. Né? Num clique, num toque, a gente tem uma resposta completa e às vezes não se faz nem a leitura daquilo que é construído. Sim. Então, acho que é uma compreensão, assim, por isso compreender o funcionamento, como é que é essa modulação desse sistema de inteligência artificial generativa. Sim. Que nada mais é uma junção de dados, né? Exato. Que são depositados, que são colhidos, enfim. Então, a gente fez várias ações, foi muito legal, assim, com o ensino médio esse ano. Nós fizemos 3 semanas de workshop de inteligência artificial para que eles pudessem colocar em prática o uso da IA generativa e entender o erro, né, que acontece. Então, a gente tem que ver a confiabilidade desse recurso. Não é 100%, a gente nem tudo que a gente consegue extrair está correto, né, ou está dentro do viés, da perspectiva que a gente imagina. E foi bem legal, na prática, eles entenderem tudo isso, porque daí eles conseguiram internalizar, né? Eu acho que faz parte, né, essa experiência. Entender que a IA não é perfeita, né? Que ela tem os seus erros. Às vezes tu vê ali, ela dá um texto certinho, mas às vezes o texto tá cheio de falhas que tu tem que aprender, né? E eu, particularmente, aprendi isso no cotidiano usando ela, né? Às vezes, por exemplo, quando surgiu, às vezes, no trabalho da escola, eu só pegava ali da IA, copiava e mandava pro professor, tava tudo certo. Porque é sedutor, Exatamente. É fácil, parece que tá tudo perfeito, fiz o trabalho em 30 segundos. Exatamente. Né? Mas aí até a questão dos comandos, dos prompts, a gente trabalhou, assim, né? Quanto mais afinado, melhor detalhado, o que eu quero de fato, debate com a inteligência artificial, constrói em parceria, né? Não delega para que ela faça algo que é a gente que tem que construir. Exato. Então, é essa informação que precisa ter uma coerência com o que a gente imagina. E nem se tornar dependente, né? Às vezes tem pessoas que, tipo assim, não conseguem mais socializar com pessoas, não conseguem mais, que nem a gente falou do uso da criatividade, né? Não conseguem mais ter criatividade para fazer algo do seu cotidiano, né? Dar essa autonomia 100% para a IA, ser que é a gente que tem que controlar ela, não ela nos controlar, né? Perfeito. E o processo é riquíssimo. Exato. Qualquer coisa que a gente faz. Então, quando eu li sobre uma pesquisa que aconteceu, eu acho que foi no MIT, se eu não me engano, onde o professor proporcionou uma atividade com 2 grupos diferentes de alunos. Um grupo tinha que resolver uma situação, eu acho que era uma equação matemática, não lembro, podendo utilizar a inteligência artificial, e o outro grupo não podia utilizar. Obviamente, o grupo que podia utilizar resolveu muito mais rápido, né, de forma muito mais fácil. E o outro grupo demorou horas para conseguiu resolver, chegou em conclusões diferentes, mas conseguiu resolver por muito mais tempo. Uma semana depois, o professor retornou à questão e perguntou para o grupo que tinha utilizado o IA: o que vocês lembram da atividade? Eles não lembravam, porque justamente quem elaborou, quem resolveu, não foi uma máquina, eles não participaram do processo. O outro grupo lembrava com detalhes de todas as dificuldades. Isso quer dizer que o processo ele é riquíssimo, para que a gente possa, né, entender e internacionalizar tudo isso. Sim, até falando sobre isso, né, trazendo um relato meu, na minha faculdade lá, a gente agora mudou a forma como aplica as provas, né? Então, por exemplo, no primeiro semestre a prova agora voltou a ser presencial e escrita. Então, por exemplo, assim, tu tem 2 questões e tu tem que desenvolver aquelas questões. E, tipo assim, no início, né, pro pessoal que estava acostumado a usar a inteligência artificial para fazer a prova, às vezes fazia em casa, pegava no ChatGPT alguma resposta e colocava ali, virou desafiador, né? E esse tipo de prova escrita, eu não fazia desde o ensino fundamental, quando tinha parado, né? Que lá eu fazia bastante prova assim escrita, mas no ensino médio começou a ser as provas mais objetivas e aquele senso crítico de tu pensar, de tu elaborar a resposta, começou a vir à tona, né? Então, tu trabalhar a tua escrita também tem sido algo lá na minha faculdade que tem, né, mudado, né? Essa forma, essa perspectiva, né? É uma etapa importante, né? Sim. Porque é onde tu vai contribuindo pro teu conhecimento. Exato. Também, né? E às vezes tu fica muito preso na IA e tu perde esse senso, né?
E para que a gente possa dar continuidade, né? Quais mudanças curriculares tu acredita que serão inevitáveis, né, para preparar os jovens para a profissão que ainda nem existe devido ao avanço da IA? É um grande desafio, né? Porque a gente está tendo aí uma mudança de paradigma de mundo muito grande, né? De perspectiva de profissões também, né? A gente não sabe mais quais são as novas profissões que vão surgir. A gente vai tendo uma ideia, mas não tem, né? Essa exatidão como a gente tinha muito tempo atrás, que sabia quais eram as principais profissões ou para que caminho o aluno poderia seguir. Mas eu acho que a gente vem caminhando, assim, falando de políticas públicas, né? Hoje nós temos uma BNCC da computação, que é um complemento à nossa base comum curricular, que traz essas diretrizes de uso, né, das competências e habilidades da área da computação, que é esse pensamento computacional, que é esse eixo da cultura digital, para que a gente possa compreender um pouquinho melhor e trabalhar com os alunos justamente tudo isso. Então, eu acho que a gente está caminhando para essas mudanças, talvez num passo não tão acelerado quanto as mudanças de fato, mas vejo, assim, as coisas acontecerem de forma bem mais efetivas do que um tempo atrás, né? Mas eu acho que é isso, é trazer essas competências e essas habilidades para que a gente possa trabalhar de fato com esses alunos, desenvolver todo esse repertório aí que nós precisamos. Até também, eu não sei como é que foi aqui, né? Mas quando eu iniciei o ensino médio, eu comecei já no novo ensino médio que teve, né? Então, até essa proposta, não sei como é que tá agora, né? Se continua, se não continua, mas também nesse novo ensino médio trazer esse tipo enfim, né? De conteúdo para instigar os alunos, né? A gente tem uma dedicação muito... Eu acho que o Monteiro se diferencia e, né? Tô aqui falando do Monteiro, claro, porque realmente eu tenho um carinho especial, eu acho que tem um trabalho diferenciado nessa área. Ele se dedica a essa área das tecnologias já há bastante tempo, né? Tanto é que eu estou aqui há 10 anos, dedicada a 2 segmentos, a Jerusa, ao infantil e fundamental 1. Então, a gente tem um estudo bem aprofundado, a gente está sempre acompanhando tudo que, né, vem de novo, e principalmente falando em diretrizes e legislação em relação a isso. Em 2023, a gente teve num congresso brasileiro em Passo Fundo, onde já se falava muito de inteligência artificial e dessa grandeza, né, de mudança de paradigma, de perspectiva. E desde lá a gente já vem trabalhando com os alunos. Em 2024 a gente já começou um trabalho mais efetivo com professores, porque a formação de professores ela é fundamental. Né, o professor que vai estar ali, né, no dia a dia com os alunos, e a gente vem trazendo então já ações, né, dentro do setor de tecnologias e também com a formação de professores. Então, para que a gente possa compreender o uso, porque a gente fala de IA, às vezes nos assusta, porque ele traz muitas coisas que não são bacanas, que a gente precisa organizar, né, com tanto nós, adultos, quanto com os alunos, mas tem muita coisa que é legal, que é positiva, que pode agregar. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio ali, esse julgamento mais efetivo, né? Exato. E para ti, né, como a IA pode apoiar o crescimento da autonomia e da autorregulação, né, características que são fundamentais no desempenho profissional? Eu acho que ela traz ali muito apoio a ferramentas que já existem, né? Onde ele pode gerenciar o próprio tempo, onde ele pode fazer uma organização mais efetiva. Então, é saber utilizar a ferramenta, né? Eu acho que é saber o potencial e aonde a gente vai aplicar o uso da ferramenta. Assim, basicamente é isso, para que possa ajudar o aluno a se desenvolver ali e fazer essa autorregulação. Perfeito. E como tudo na vida, né, tem seu lado bom, tem suas desvantagens, né? Então, que tipo de má prática e uso inadequado da IA durante a vida escolar ela pode prejudicar a formação do estudante na sua entrada em mercado de trabalho? Acho que é isso que a gente vem falando aqui, principalmente esse uso demasiado e essa dependência. Acho que é o grande risco. Né? É esse uso deliberado, onde a gente ainda não tem políticas que regulamentam o uso, então está acessível para qualquer pessoa utilizar. Nós temos algumas IAs generativas que não precisa nem fazer acesso com login, então tu utiliza, né? Não tem critério de idade, que é algo que é muito importante que a gente possa entender. São políticas que estão já em
fase de conclusão, pelo que a gente vem acompanhando, mas ainda não temos. Sim. Então, é papel fundamental, assim, da sociedade, da escola, que a gente possa fazer esse acompanhamento, porque senão cria uma dependência e depois para a gente conseguir, né, retomar isso, Sim. é bem mais complicado. E até não sei se te interrompi, Não. mas até o apoio da família, né, quanto a isso, né? É que eu acho que a família também precisa ter a informação. Exato. Aqui no colégio a gente sempre pede, sempre faz toda esse compartilhamento de informações. A gente tem até um evento muito legal, onde a gente convida a comunidade escolar e algumas pessoas que são relacionadas ao uso de tecnologias para que a gente possa fazer um bate-papo e aí informar. Eu acho que sempre falo, é comunicação. A gente tem que comunicar, tem que fazer com que a família entenda também o que está acontecendo. A conscientizar, né? Exatamente, a conscientização, perfeito. E eu vejo que o Monteiro aqui, ele traz muito a família para jogo também, né? Sim. Ele introduz muito a família no cotidiano do aluno, né? E isso eu vejo às vezes quando eu estou fazendo interação com alguma família, com algum aluno, eles, né, incentivam isso de a família estar próxima, né? Não é distante, assim. Não. Eu acho que é uma colaboração muito importante, né? Porque a gente tem ali, são duas frentes super importantes, a família e a escola tem que andar de mãos dadas, lado a lado, né? Para que a gente possa encontrar o melhor caminho para esses alunos. E indo agora, né, falando um pouco sobre a inclusão, né? Qual é o maior desafio para garantir que todos os alunos, independente do contexto social, tenham acesso à IA como ferramenta de formação profissional? Hoje a gente tem uma questão até de acessibilidade, né? De rede, de internet, de infraestrutura. Então, a gente fala aqui muito do nosso colégio, né? O Monteiro Lobato, onde a gente tem uma infraestrutura, onde a gente consegue atender todas essas demandas, mas a gente fala de uma realidade brasileira que não é assim, né? Então, a gente ainda precisa deixar isso tudo muito igualitário, né? Nesse sentido de oferecer essa infraestrutura, né? Um mínimo, pelo menos. E a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Brasileira. E investir muito em formação. Sim. Porque é esse lado humano que vai levar tudo isso, toda essa análise crítica e o uso responsável não só de inteligência artificial, mas de ferramentas, acho que precisa ter, né? Todo esse embasamento de formação de profissionais que façam isso. Então, acho que primeiro a gente precisa ter essa infra e depois ter essa formação toda também bem dissolvida. Sim, né? é verdade. Todo o território. Perfeito. E como os professores eles podem incentivar o aluno a usar a IA de forma ética, responsável e produtiva, respeitando a autoria, a privacidade? Acho que é um trabalho que a gente já faz. Eu fico muito feliz de falar isso, assim, porque é de verdade, sabe? Sim. É um trabalho que a gente já vem aplicando aqui na escola e a gente sabe que precisa fazer sentido para o aluno aquilo, né? Não pode ser algo teórico, não pode ser algo raso. Então, a gente procura fazer ações mais sistemáticas, né? E dentro de componentes curriculares também, a gente vê o professor debatendo sobre essa questão ética dentro lá de geografia, cultura e cidadania, matemática. Sim. Então, é um assunto, é uma pauta real, né? Que faz parte da vida de todo mundo. Então, a gente precisa ter essa concretude, sabe, de ações, assim, fazer eles entenderem de fato, empiricamente, né? Sim. Fazendo na prática o uso, entendendo qual é o resultado de um uso que não é adequado, que impacto isso vai gerar, não só aqui dentro da nossa escola, da nossa sala de aula, mas para a sociedade. Sim. Então, a gente tem um projeto muito legal também do 7º ano, que é um projeto de pesquisa. Um projeto de pesquisa Cidadania Digital. Então, eles trazem temas que são temas polêmicos, né, dentro dessa área das tecnologias. Eles fazem todo um estudo aprofundado e aí eles criam soluções de intervenção com a sociedade. Que legal. Muito legal. E aí eles estão construindo jogos, aplicativos, e aí a gente vai conseguir atuar,
né, com a comunidade para que a gente possa multiplicar essa informação, né? Porque a nossa ideia é isso, é que saia dos muros e a gente possa ajudar a sociedade também. Sim, que legal. E eu vejo também aqui, né, um pouco que eu posso acompanhar também. Na verdade, quando eu entrei no colégio, né, aqui na escola, eu pensei, meu primeiro trabalho, eu comecei ali no almoxarifado, né, com a Marilda lá. Então, nos suprimentos, lá ajudava ela. Mas na dinâmica do colégio, eu pensava assim, que escola diferente. Eu nunca tinha visto uma escola assim, sabe? Até às vezes, a gente tá no Monteiro até suspeita de falar, né? Mas todo mundo que chega aqui, nossa, eu nunca vi uma escola assim, sabe? Essa envolvendo o aluno, envolvendo a família, instigando a criatividade, né? Esse pensamento crítico. E agora voltado para a inteligência artificial, né? Essa estrutura que o colégio pode, né, propiciar para os alunos, né? E que é importante, né? A gente entendeu, a gente enxergou isso, uma oportunidade de conseguir desenvolver mais, né? O protagonismo e a autonomia dos nossos alunos. Exato. E, Karina, para que a gente possa se encaminhar pro final, né, se você pudesse orientar os estudantes que estão saindo da escola, né, hoje, quais seriam as 3 principais recomendações para usar a IA no mercado de trabalho? Acho que a gente fala muito sobre os prompts, né? Até era um termo que eles não conheciam. Assim, você sabe o que é prompts? Não, são comandos, né? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer perguntas inteligentes, fazer boas perguntas para a IA, né? Falando muito da IA generativa, a gente precisa saber o que a gente vai perguntar. Sim. Né? Não é um site de busca, onde tu vai ter ali várias informações e tu precisa amarrar tudo aquilo que tu tá lendo. Não, a IA generativa, se tu fizer ali, vai te dar um texto que talvez não vá ao encontro do que tu imagina. Então, tu precisa fazer boas perguntas e precisa muito ter o critério das respostas. Sim. Então, a IA ela não pode ser substituída pela tua criatividade. Sim. É isso que a gente sempre fala para eles. A autoria também é algo muito importante, eu digo para eles. O que a gente pensa, a forma com que a gente pensa é única. É o nosso jeito de pensar, é o nosso jeito de construir. Isso também nenhuma pode substituir. Isso é algo que a gente fala, sabe, de forma bem importante aqui na escola. Sim. E eu acho que lifelong learning, que é o estudar, né? Tá sempre estudando, sempre entendendo, sempre sabendo para que caminho tudo, né, a inteligência artificial vai indo e tendo esse critério, né, de uso da inteligência artificial. Esse uso é muito importante, a gente ter ele bem conscientizado, né, e até esses negócios dos prompts, até tipo assim, vamos supor assim, eu vou ser bem verdadeiro, até 2 semanas atrás, até um mês quase atrás, eu não sabia o que era um prompt, né? E eu fui estudar para ver o que era, né? O comando que tu dá pra IA daquilo que tu precisa. E na verdade, talvez tu já estivesse utilizando na forma correta, Exato. Só que tu não sabia, não nomeava aquilo que estava acontecendo, né? Então a gente tem que entender, tem que ir acompanhando, porque a IA generativa, ela começou de uma forma e outra ela já está se transformando em outra forma. Sim. Né? A gente tem agentes ali que nos ajudam a ter uma linguagem completamente personalizada. Exato, e até como a gente até comentou aqui, né, que mais para um futuro próximo, a gente vai trabalhar com profissões que a gente nem imagina que tivessem, que pudessem ser possíveis trabalhar, né, que é a realidade de muitas coisas hoje em dia, né, e a IA, ela vem para auxiliar nisso. E Karina, para que a gente possa finalizar, né, eu até te comentei um pouco ali antes, né, que a gente, na semana que vem, a gente vai estar fazendo o encerramento desse nosso trabalho e a gente vai trazer um especialista em IA para falar sobre o tema. Tu teria alguma contribuição, até relacionada à tua área, né, não sei se tu elaborou alguma pergunta ou não, mas alguma contribuição que tu quisesse fazer para esse especialista? Eu vou deixar aqui, então, uma pergunta para que a gente possa dar continuidade, que é um projeto tão legal de vocês, para a gente poder falar sobre isso, né, de forma tão genuína, né, tão empírica do que a gente vem acompanhando. Eu vou deixar aqui, então, uma pergunta para o próximo episódio. Perfeito. Então, queria mais uma vez te agradecer pela essa conversa, né, por esse tempo que tu se disponibilizou para fazer. Eu sei que agora, né, no final de ano, a correria do colégio, passeio, formatura, tá tudo, né, no ar, assim. Então, eu queria mais uma vez te agradecer ao pessoal da ETI e pelo espaço que o Monteiro nos proporcionou, e espero que vocês também tenham gostado, que vocês possam estar, né, nos seguindo nas nossas redes sociais, e agora no Instagram, e agora videocast no YouTube. Então, até o nosso último episódio. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, pessoal.